Olá, muito boa tarde. Hoje queremos olhar uma ferramenta para o novo ano que estamos a iniciar. Trata-se de um calendário do tempo que tem a particularidade de nos apresentar as festas religiosas das várias religiões. Sobre ele vamos já conversar dentro de instantes com Rui Costa Oliveira, das edições Paulinas. Antes ficamos ainda com os temas que fazem a atualidade religiosa. Em muitas igrejas orientais, hoje é dia de Natal, uma festa única em duas datas para o cristianismo. As comunidades cristãs de tradição bizantina celebram hoje o nascimento de Jesus segundo o calendário juliano, criado no ano 45 a.C. pelo imperador romano Júlio César, que ainda hoje difere do nosso calendário gregoriano utilizado no Ocidente. Uma festa única com duas datas, como foi sublinhado pelo Papa no Vaticano. Rivolgo un pensiero particolare ai fratelli delle chiese orientali, cattoliche e ortodosse, molti dei quali celebrano domani il Natale del Signore. Per essi e per le loro comunità auguriamo la luce e la pace di Cristo Salvatore. Facciamo un applauso ai nostri fratelli ortodossi e cattolici delle chiese orientali. E do Oriente, onde ainda é Natal, vieram os Reis Magos para adorar Jesus e voltar para casa por outro caminho. Francisco usou esta imagem para pedir que as celebrações destes dias levem a uma mudança de vida. Ma noi, dopo l'incontro con Gesù, non siamo quelli di prima. L'incontro con Gesù ci cambia, ci trasforma. Siamo noi a dover cambiare, a trasformare il nostro modo di vivere pur nell'ambiente di sempre, a modificare i criteri di giudizio sulla realtà che ci circonda. A Epifania, palavra de origem grega que significa brilho ou manifestação, celebra-se a 6 de janeiro nos países onde é feriado civil. Noutros, como em Portugal, assinala-se no segundo domingo depois do Natal. O Bispo de Vila Real inicia este mês de janeiro as visitas pastorais à Diocese. Vão ser momentos de festa, de encontro, de proximidade às comunidades marcadas por muitas virtualidades pastorais. São as perspectivas do Bispo de Vila Real para as visitas pastorais às várias regiões da Diocese que inicia neste mês de janeiro. Ali pretende propor uma reflexão mais profunda sobre a vida das várias comunidades no presente e para o futuro. Dom António Augusto Azevedo fala numa oportunidade de festa, de encontro e de proximidade. Uma modalidade, digamos assim, que tem um lastro, tem uma história muito rica da vida da Igreja. Sobretudo na vertente de, digamos assim, de confirmar a fé das pessoas, da comunidade, e também de animar a fé das pessoas e, de certo modo, incentivá-las a sentirem-se Igreja. O Bispo é também sinal de unidade da Igreja, de comunhão com a Igreja. O mais recente santo português, o Bispo do século XVI, Dom Bartolomeu dos Mártires, vai inspirar estas visitas atualizadas aos tempos e à realidade diocesana, com vista à renovação pastoral. No nosso caso hoje é na linha daquilo que o Papa Francisco tem desafiado a Igreja, que é uma renovação na linha de um maior compromisso comunitário. Isto é, de uma conversão. Precisamos de uma conversão pastoral. O Bispo de Vila Real chegou à Diocese no final de junho de 2019. Tomou posse no dia 30 e agora vive os primeiros meses de descobertas, de identificação dos principais desafios e também de um conhecimento mais concreto da cultura deste povo. É um tempo de estar com as pessoas, de conhecer os vários lugares, mas sobretudo de conhecer as realidades
há um fundo cultural muito comum, mas depois há expressões muito diversas, desde as aldeias um pouco mais afastadas, outras até despovoadas, até às cidades e vilas com algum dinamismo. A Diocese de Vila Real inicia o novo ano de 2020 com a visita do seu bispo às comunidades, enquanto reflete também sobre a estrutura física do seu seminário e começa a preparar as comemorações do seu centenário em 2022. A deficiência intelectual vive escondida e ignorada. O tema esteve em debate no seminário sobre ética, na Casa de Saúde da Idenha. Os desafios éticos que se abrem hoje à deficiência intelectual motivou o 7º Seminário de Ética da Casa de Saúde da Idenha. O que nós quisemos dar com este seminário, em que associamos a inclusividade a valores éticos nas temáticas que vão aqui ser discutidas e que foram discutidas ao longo do dia, nós ao queremos fazer isso, queremos de facto dar muita visibilidade às pessoas que têm uma deficiência intelectual e às famílias, no sentido de que esta visibilidade se possa traduzir para nós, para os técnicos que são nossos, para os técnicos que aqui vieram de outras instituições e para o público em geral, como está a acontecer agora com a divulgação que estamos a fazer aqui, que esta visibilidade se traduzam em ações concretas que possam melhorar a condição de vida e a qualidade de vida das pessoas que têm deficiência. Este médico psiquiatra reconhece que há uma dicotomia que divide as pessoas com deficiência e que as torna invisíveis neste mundo, particularmente quando a deficiência é intelectual e profunda. E isto acentua-se mais quando estamos a falar da deficiência intelectual. São pessoas que não frequentam o espaço público, a quem o espaço público é agreste e que, de certa maneira, essa inclusividade, sem ser feita no espaço público, as torna invisíveis. Elas vivem ou em instituições ou em casas ou no transporte de um lado para o outro. Esta visibilidade é essencial para a sociedade tomar consciência e assim poder proporcionar melhores condições de vida a quem enfrenta estas limitações. O diretor clínico da Casa de Saúde da Idenha identifica uma estética que não está alinhada com a ética. E há uma estética que exclui. A nossa condição humana relaciona-nos com o ambiente através de uma estética, não é? E a deficiência, de facto, coloca essa interrogação estética em função da relação que algumas pessoas que não estão exatamente entre os padrões possam ter com o mundo em geral. Esta unidade de saúde pertence às Irmãs Hospitaleiras e o carisma desta congregação religiosa torna-se inspirador para os profissionais que aqui trabalham. Claro que sim, tenho uma dedicação absoluta e isso também nos faz querer fazer melhor e dedicar-nos e estar envolvidos o mais possível também para acompanhá-las nessa dedicação e nesse serviço que elas têm. Eu, inclusive, foi o tema a despertar consciências para uma mudança social que consiga criar espaço e visibilidade para a deficiência intelectual. O Museu do CNE está maior e com mais património, tudo para mostrar que o escotismo continua a ser fiel, útil e moderno. É uma viagem no tempo que revela os primeiros anos do Corpo Nacional de Escutas e também a forma como esta Associação de Juventude ajudou a formar gerações. Uma estrutura que procura preservar um património histórico. Eu diria que a palavra-chave é preservar uma memória, uma história do CNE para o futuro. Enfim, pessoas, como nós dizemos, pessoas sem memória são desmiolados e nós não queremos ser desmiolados, mas também queremos que tenha um sentido pedagógico. Isto é, quando os nossos jovens visitarem um museu, também o incluirão nos seus trilhos educativos, na sua caminhada pedagógica de desenvolvimento pessoal, sabendo também um bocadinho da história da sua associação. O Corpo Nacional de Escutas prepara-se para assinalar 100 anos de vida, o que representa um itinerário marcado por uma grande diversidade de atividades e eventos.
O que é que nós pretendemos? Aqui por épocas, que os nossos jovens, fundamentalmente os nossos jovens, é para isso que o museu existe, tenham uma noção de como era o escotismo em cada uma das épocas, em cada um dos momentos da história do CNE. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que percebam também a variedade das atividades, a variedade das insígnias que se criam, dos objetos que trocamos, das insígnias de progresso antigas versus as atuais, e percebam que o CNE, o escotismo e o CNE em particular, apesar de estarem a caminho de terem 100 anos, não deixa de ser uma evolução. O CNE e este museu apostam agora num projeto de história oral em busca de testemunhos relevantes para a história do movimento. Em que pretendemos ir ouvir todos os nossos dirigentes, enfim, eu não diria mais idosos, mas com mais idade, não é? Para percebermos e ficarmos com registro da forma como eles viveram o seu escotismo na sua época. Para que possamos ter, quando terminarmos este projeto, o CNE, o escotismo, possa ter uma visão de como, de facto, foi vivenciado o escotismo, época a época, ano a ano, e até mesmo pessoalmente, não é? As vitrinas e os expositores apresentam verdadeiras relíquias históricas que apontam também para uma associação que se renova constantemente. Mas queremos, de facto, com estes objetos, contar a história do CNE, do Corpo Nacional de Escutas, em Portugal, desde a sua fundação até aos nossos dias. Queremos, e permitam-me uma expressão que usámos aqui há alguns anos, queremos que as pessoas tenham, digamos, a visão de que o escotismo continua a ser fiel, útil e moderno. Para visitar, basta marcar uma visita em museu@escotismo.pt. Os agrupamentos estão desafiados a trazerem os seus jovens e a fazerem com eles um itinerário pedagógico que, conhecendo o passado, prepara ainda melhor o futuro. Basta aceder ao sítio agência.eclésia.pt para aprofundar estes e outros temas da atualidade religiosa. Agora espreitamos o calendário do tempo das eleições paulinas. Rui Costa Oliveira, porquê um calendário que junta as festividades das diferentes religiões? Muito bom dia. Esse porquê é a resposta que a estrutura de missão para o diálogo com as religiões, no recuar do ano 2003, achou que seria um instrumento muito útil e de apoio a iniciativas do Ministério da Educação, que pretendia que, portanto, que na escola, inicialmente já, pudessem começar a difundir-se essa informação acerca da diversidade religiosa que se começava a sentir na sociedade portuguesa. Estamos nos finais dos anos 90 e era Ministro da Educação o Dr. Roberto Carneiro, e numa viagem à Itália, num fórum intercultural, eles encontraram um modelo que eles achavam que seria um instrumento que daria resposta às suas inquietações, que era um kit no ensino primário, dirigido às crianças, para elas tomarem contacto com essa diversidade religiosa que havia na sociedade italiana. Curiosamente, Portugal, estamos no final dos anos 90, portanto, recebeu muitos imigrantes, e muitos imigrantes do leste, e também muitos retornados, portanto, cidadãos portugueses que vinham das antigas colónias e que têm... E cada um deles trazendo as suas tradições específicas. Exatamente, principalmente da costa de Moçambique, vinha muita gente que, num primeiro momento, nos anos 60, se refugiou em Moçambique, onde foi a ocupação da Índia portuguesa, e, portanto, gente do mundo religioso hindu,
e também muçulmano. Porque habitualmente os nossos calendários, aqueles que vamos pendurando lá por casa, os tradicionais, por defeito trazem as festas cristãs, os feriados religiosos, aqueles que estão na nossa legislação nacional, como os nossos feriados nacionais, muito ligados às festas religiosas católicas. Mas hoje, e como referia muito bem, vivemos numa sociedade muito plural e na mesma empresa podem trabalhar cristãos, muçulmanos, hindus, bahais e cada um deles festeja tempos fortes, não é? Este calendário permite precisamente conhecer o que é que cada um deles está a celebrar em determinado momento. Essa é que é a grande vantagem deste calendário, porque isto não é um calendário, isto são 11 calendários que estão neste produto. São 7 religiões que são contempladas, mas são 11 calendários de 11 tradições religiosas. Houve também um cuidado na altura de perceber que religiões é que deveriam figurar no calendário. E um dos critérios que foi adotado e que foi seguido, é discutível, é claro, foi que deveria ser em termos da representatividade que tinha na sociedade portuguesa. O número de praticantes e a sua difusão e antiguidade na sociedade. Por isso, contemplou-se o hinduísmo, o judaísmo, o budismo, o cristianismo nas suas 4 grandes tradições, o islão e mais tarde, já em 2009, é que surgem a fé Bahá'í e em 2010 as tradições chinesas, precisamente em momentos onde se fazia sentir essas outras realidades. E esta é uma grande ferramenta também para ultrapassar o preconceito e o desconhecimento em relação ao outro, que é diferente de nós nas suas tradições, não é? Mas que mora na porta ao lado. Exatamente. Está claro. Eu tive sempre, foi-me confiado na altura, ainda estava numa fase de finalização de um curso de Ciência das Religiões, e como estava num universo em que essa curiosidade era bastante premente, principalmente as pessoas mais próximas de mim, e então desafiaram-me se eu estaria na disponibilidade de poder organizar esse calendário. Entrei num campo de uma sensibilidade grande, porque um calendário é um instrumento de poder. Sabemos isso. Basta verificarmos aqui na contracapa do calendário, que tem uma sinopse dos calendários que estão aqui contemplados, e tem uma pequenina história de como é que eles nasceram, para verificarmos que, por exemplo, o calendário chinês nasce com o imperador mítico, o imperador amarelo, portanto, o Huangdi. O calendário hindu nasce por ação de um governante também da Índia, o Chandragupta II. E, portanto, são instrumentos de poder. Quem domina o calendário domina, faz a gestão dos tempos das sociedades que têm responsabilidade. Há pouco referia também a importância que esta publicação, que este calendário tem para as escolas. É determinante que as novas gerações cresçam também na consciência, não apenas daquilo que são as festas celebradas habitualmente na sua casa, na tradição religiosa da sua família, mas que conheçam também aquelas que marcam a vida dos seus colegas de escola. A preocupação é exatamente essa. A primeira preocupação que eu referia no início, que era de que realmente se conhecesse o outro, aquele que está ao nosso lado. E desse ao outro também a possibilidade dele nos conhecer melhor a nós, porque havia uma preocupação de integração, e essa integração, de uma certa forma, criava alguns atritos, principalmente quando entrávamos em campos de tanta sensibilidade como é a religiosa. E houve episódios, inclusive, lembro-me que há um episódio que é referido na altura, numa prisão, parece-me que é no Norte, no Porto,
em que a emenda do dia metia carne de porco e havia alguns reclusos que eram muçulmanos e recusavam-se a comer, e por uma questão de disciplina, e queriam nos obrigar a comer. Já criou do desconhecimento. O desconhecimento. Por outro lado, esta é também uma publicação, digo eu, de sucesso, porque temos aqui, o primeiro exemplar é de 2003. Quando tiveram esta sensibilidade e a passar, e concretizaram no calendário, e daí até hoje têm mantido anualmente a publicação, as edições paulinas têm publicado este calendário. Publicámos-lo nesta primeira versão, que é assim vertical, que foi o primeiro modelo que foi aprovado, e esta durou até 2008. Isto tudo também depende da mudança de formato, e a sua evolução também depende um pouco de uma evolução natural que o calendário teve do produto, mas também pelos apoios. Porque isso começou com a Secretaria de Estado da Cultura, depois passou para o ACD, depois passou para neste momento tem o ACM, e tem o apoio também da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no seu centro de investigação, o CLEPUL, o EFCT, portanto, essas entidades todas. E na altura da organização do calendário, todas elas são chamadas à mesa para poderem dar a sua opinião e para que o produto realmente possa contemplar o mais possível essa diversidade vista por diversas perspectivas. Até porque são diversas as instituições a acompanhar de perto estas sensibilidades religiosas e a estudá-las, e é isso que podemos também ver neste calendário que está disponível ao público. Agradeço muito a sua presença hoje aqui. Fica desde já o convite, estamos a começar um ano novo e, como tal, muito a tempo de ir em busca deste calendário que nos ajuda a perceber as diferenças do outro. Rui Costa Oliveira, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Obrigado por ter estado connosco. Já sabe que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.